Oramos, amém. Boa noite, igreja, a paz seja convosco, amém. Estão felizes, estão na paz? Estou um pouco nervoso, mas Deus está no comando e tudo é para a honra e glória dele, amém. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de trazer a palavra. Último culto da série Paternidade, que é um tema muito forte para mim. E eu queria, primeiramente, me apresentar. Meu nome é Bruno Barroso, eu tenho 23 anos, sou casado com a Chayane, aquela moça linda lá que vai levantar a mão agora, em nome de Jesus. E eu queria pedir para você fechar os seus olhos, que eu quero fazer uma oração antes de começar, porque eu sei que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Pai, nessa noite, eu se coloco diante da sua presença. Que o meu eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, nessa noite. Eu sei que eu passei muitas lutas, Pai, para estar aqui. Então que o Senhor vai me capacitar, que o Senhor vai me dar sabedoria, que o Teu Espírito Santo use a minha boca nesta noite, para que esses jovens, para que essas pessoas que estão aqui sejam impactadas pela Tua palavra e pelo Teu amor, e que elas entendam que o Senhor é um Pai presente, em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu vou contar um pouco do meu testemunho, que tem muito a ver com a paternidade. A minha história começa quando eu tinha 4 anos de idade, e eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai, mesmo eu sendo muito pequeno ainda. Eu tenho algumas lembranças dele muito fortes. Na época que eu tinha 4 anos, meu pai e minha mãe eram separados, e eu morava com meu pai na casa da minha avó, e nos finais de semana eu ia visitar a minha mãe. E eu lembro que todos os dias eu acordava e vi meu pai do meu lado. E um dia eu acordei de manhã e ele não estava do meu lado. E, amém, eu era criança, fiquei brincando durante o dia. Ficava lá na casa da minha avó, incomodando os vizinhos. E eu lembro que chegou de noite, meu pai chegou do trabalho, ele foi tomar banho. Eu, como criança, lá brincando na sala, e ele se arrumou. Quando ele estava saindo, eu vi ele. Eu falei, pai. E ele voltou. Eu falei, pai, onde você vai? Ele falou, eu vou sair, mas eu já volto. Eu falei, mas me leva junto. Eu quero ir junto. E eu comecei a chorar, porque toda criança faz manha, né? Quando o pai e a mãe vai sair, ele quer sair junto. E eu comecei a chorar, e minha avó me pegou no colo. Não, seu pai já volta, fica calmo. Daí minha avó me distraiu, meu pai se arrumou e saiu. Ele ia numa festa. E, amém. Depois disso, eu creio que eu dormi. Eu só lembro que eu acordei na casa da minha outra avó, mãe da minha mãe, com minha mãe assistindo a TV. E estava passando uma reportagem. Nessa reportagem, o meu avô estava falando com o repórter lá, sobre um acidente. Eu só lembro dessa imagem, não entendia muito, porque eu era criança ainda. E naquele momento eu mal esperava que o meu herói havia acabado de falecer. Eu tinha perdido o meu herói. O homem que todos os dias eu acordava ao lado dele, que me amava muito, porque eu sinto o amor dele até hoje comigo. E minha mãe, em estado de choque, olhando a televisão, eu comecei a chorar, só que eu não entendia. Eu saía a brincar, eu chorava, eu brincava, e foi se passando. E aí começou uma cicatriz, a falta do meu pai. E depois disso, a minha mãe, ela muito guerreira, trabalhou bastante, veio o seguro do meu pai, porque ele faleceu, e ela comprou um terreno, construiu uma casa, e foi morar eu, a minha mãe e meus 2 irmãos. Ela tinha eu e mais 2 já. Minha mãe é uma benção. E a partir desse momento, como ela não tinha marido, eu tive que ser o homem da casa, com 7 anos de idade. Eu tive que cuidar dos meus irmãos, um com 6 e outro com 4 anos. Então a minha mãe saía trabalhar e eu ficava em casa cuidando deles, limpando a casa, fazendo comida, miojo, eu acho que eu fazia, né? E a minha mãe saía de manhã, voltava geralmente de meio-dia,
ou senão ela voltava só à noite. E a gente ficava o dia inteiro em casa sozinho. E a gente brigava muito, meu Deus. Eu e meus irmãos estão aqui hoje, graças a Deus. E eu creio que eles vão permanecer. E a gente foi crescendo sozinho. E minha mãe, ela começou a colocar algumas pessoas dentro de casa para cuidar de nós. Porque ela não tinha condições de ficar em casa o dia inteiro, então ela tinha que contratar alguém. E a gente foi criado pelos outros. Eu lembro que muitas vezes minha mãe chegava tarde, tipo, ela chegava 8 horas, e a gente começava a chorar nós três na janela, e não tinha muro na nossa casa. Então a gente ficava lá chorando os três, gritando na janela, pedindo pela mãe, porque a gente ficava sozinho em casa. E eu lembro que a vizinha, eu estava até lembrando dela esses dias, tem que dar um presente, alguma coisa para ela, porque o que ela fez também, ela foi um anjo de Deus na nossa vida. Ela ouvia nosso choro, ela saía da casa dela, abria a porta da nossa casa, pegava nós três e levava para a casa dela até minha mãe chegar. Daí minha mãe chegava, ia lá, ela contava o que aconteceu, daí ela pegava, levava nós para casa de novo, e assim a gente ia seguindo. Então, a gente foi crescendo com essa dor e com essa falta de um pai presente. A gente não tinha um homem como espelho. Eu e o Gabriel somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que é o Caldeir, que faleceu. O Jefferson é filho de outro casamento da minha mãe. Na época, o pai do Jefferson, ele era usuário. Então, muitas vezes, ele usava a droga e ele batia na minha mãe. E a gente via, muitas vezes a gente estava dentro do carro, a gente era pequeno, ele arrastava tipo, a minha mãe pela rua, ele batia nela, ele xingava ela. O pai dele e a minha mãe brigavam no volante, a gente tudo dentro do carro. E eu lembro que eu sentia muita dor no meu estômago. Eu acho que era por causa do medo, sabe? Quando eles começavam a gritar ou brigar, me dava muita dor no estômago muito forte. E eu sentia muito medo. E minha mãe se separou do pai do Jefferson. Graças a Deus, hoje o pai do Jefferson é liberto. Ele é uma bênção, ele é um grande homem. A única coisa na época que estragou foi a droga, né, mesmo. Mas ele foi liberto, ele é um homem de Deus também. E a gente foi crescendo com essa imagem de um pai, que o pai é violento, que um pai não cuida, o pai não é protetor, porque a gente não tinha ninguém presente para nos destruir. E a gente foi crescendo com essa dor, com esse medo, com essa insegurança. E a minha mãe, sempre sozinha, lutando, batalhando, só que nós fomos criados soltos dentro de casa. A gente ia para o colégio sozinho, voltava, entendeu? Não é igual a mãe, o pai pega o filho, leva lá na porta dos colégios. Não, a gente ia sozinho, nós três. A gente brigava na rua, a gente chegava 8 horas da noite em casa. Eu mesmo ficava, tinha um amigo meu, o Marcelo, que ele também foi um anjo na minha vida. Eu lembro que eu limpava a casa, terminava o mais rápido possível para limpar a casa, deixava os meus 2 irmãos assistindo TV e ia para a casa dele jogar play. Eu ficava lá, tipo, a tarde toda até 8, 10 horas da noite. Final de semana eu dormia lá e eu me divertia muito, porque eu me descontraía, entendeu? Então, beleza. Agora chega outra parte, muito forte também, que como a minha mãe colocava pessoas estranhas dentro da nossa casa para cuidar da gente, a gente não sabia quem que eram as pessoas, a gente era inocente, era criança. Uma certa vez, o que eu vou contar aqui, eu acho que eu nunca falei para ninguém, nunca compartilhei, só no encontro com Deus. E a minha esposa também que sabe. E ela colocou um rapaz, que ele vem de outra cidade, e ela colocou esse rapaz para cuidar de nós. E ela ia trabalhar e ele ficava com a gente o dia inteiro em casa. Só que ele é uma pessoa muito, muito de má índole, entendeu? Então, tipo, ele ajudava demais de mim e dos meus irmãos. Tinha dia que ele amarrava meus irmãos na cadeira, ele dava canela para eles comer. Meus irmãos iam tomar banho, ele jogava balde de barro nele, sabe? E eu era o mais velho, tipo, eu dava risada, só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu não tinha maldade, né? E chegou um certo dia que eu lembro que eu estava no meu quarto e ele se aproximou de mim. E eu era criança, não entendia. E naquele momento ele abusou sexualmente de mim. E para mim aquilo foi uma ferida que eu curei esse ano. Porque eu tinha a lembrança da imagem, mas eu não queria aceitar que isso aconteceu comigo. E eu fui crescendo com essa outra ferida, com esse outro trauma, sem pai, sem alguém para conversar. Minha mãe nunca tinha tempo para nós, ela sempre estava correndo, trabalhando. A gente sempre foi criado sozinho.
E eu creio que Deus também cuidava de nós. Mas infelizmente isso aconteceu. E eu fui crescendo com essa ferida. Isso me machucou muito. E eu não queria mexer nessa ferida, porque quando eu pensava, vinha aquela imagem na minha cabeça, eu fingia que nada aconteceu. Eu tentava, fazer outra coisa para não ficar pensando naquilo, eu não queria aceitar. Então aconteceu o abuso e eu fui crescendo com essa ferida. No colégio, daí começou a dar os problemas no colégio, eu comecei a brigar demais no colégio. Com 7, 8, 9 anos eu comecei a brigar demais, assinava o livro negro direto, era toda semana eu assinava o livro negro lá. Daí a diretora chamava minha mãe no colégio, a diretora ia lá, conversava, eu fiz recuperação, eu não ficava na mesma sala que os meus outros colegas, porque eu não conseguia prestar atenção na aula. Então você vai vendo que muitas pessoas, elas às vezes têm alguma dificuldade, pode ser por algum trauma, não é porque a pessoa quer, mas às vezes ela foi traumatizada pelo pai, pela mãe, por alguma pessoa, e por isso que ela não consegue desenvolver igual outras pessoas. E eu fui crescendo com aquilo. Eu não me achava inteligente. No colégio, eu era zoado pelos meninos. Eu apanhava no colégio. Eu brigava também, mas sempre apanhava. E os meus irmãos, eles sempre estavam comigo também. Só que eles estudavam em outro colégio, se eu não me engano. E eles não ficavam junto comigo. Eu ficava mais sozinho. E eu fui crescendo, cuidando deles, com a dor da perca de um pai, de um abuso, algo que no meu ver não tinha como resolver. E o tempo foi se passando, até que um dia daí a gente foi morar para Santa Catarina. A gente ficou morando lá 8 anos, a minha mãe conheceu outro homem, casou com esse homem, não casou, né, foi morar junto, e ela teve outro filho, a Ana. E ele era como um pai para nós, o Evandro é o nome dele. Ele cuidava da gente, só que ele não era carinhoso, só que ele não deixava faltar comida, ele todo dia estava ali. E eu pensei, agora eu vou ter um pai. Agora eu encontrei alguém que vai me ouvir, vai conversar comigo. Mas ele não era assim, porque o pai dele também não era com ele assim. E ele também, sempre trabalhando, não tinha tempo para ninguém. A minha mãe, passado 8 anos, separou de novo dele. Nós voltamos para cá. E daí eu fui na minha avó um dia e o pastor já tinha igreja ali na Tancredo. E ele me falou assim para mim: cara, você já voltou faz 2 semanas? Vai ali na igreja. Não precisa ir na minha igreja, mas vai buscar Jesus. E nisso eu já era batizado, se batizei lá em Santa Catarina. Só que eu não conhecia o amor de Deus ainda, eu não conhecia o amor de Jesus, eu não entendi o que era a paternidade de Jesus. E quando eu vim para a igreja, Deus começou a trabalhar no meu coração. E foi até bom que eu vi a irmã Rosângela hoje aqui, que ela faz muito parte desse testemunho. Que eu lembro que no dia que eu tive um encontro com Jesus, o Marco estava pregando, e a irmã Rosângela, ela veio por trás de mim e começou a falar coisas do meu íntimo que só eu e Deus sabia. Deus usou muito a vida dela para falar que eu culpava a minha mãe pela morte do meu pai, que eu culpava a Deus, porque Deus era mau, porque Ele levou o meu pai. Eu não tinha com quem conversar, eu sofri tanto porque eu não tinha um pai. E eu culpava realmente Deus por isso. E naquela noite eu chorei, tipo, me esvaziei de chorar. Deus começou a trabalhar no meu coração e uma chama se acendeu dentro de mim, que foi o Espírito Santo. E Ele começou a trabalhar na minha vida todos os dias. E daí eu comecei a ser diferente dentro de casa, porque eu sei que Deus me escolheu. E eu comecei a falar: eu vou para a igreja. Eu só vinha para a igreja todo final de semana. Eu vinha segunda, terça, quinta, ia no monte, vinha sábado, domingo. Vim. E fiquei firme na igreja 3 anos. Só que teve um problema. Como eu vinha muito só na igreja, eu não entendia ainda o amor de Deus. Eu era muito religioso. Eu não conversava com meus irmãos, não conversava com a minha mãe, porque ainda não tinha sido curado dos meus traumas. Eu ainda não tinha deixado Jesus realmente entrar no meu coração e limpar a bagunça e tirar aquilo que estava me machucando. E chegou um dia, eu firme na igreja, ia em todos os cultos, todas as vigílias, toda a consagração, virei diácono. Eu fui um culto de diácono. Depois eu saí da igreja.
saí e falei, eu quero conhecer o mundo. Meu irmão chega todo dia em casa, 11 horas da noite, com um monte de amigo. Meu Deus, eu fico aqui em casa, sei lá, triste, não tem ninguém para conversar. Eu quero ir para o mundo. Eu achando que eu podia ir para o mundo, né? Deus devia estar dando risada de mim. E comecei a sair com meu irmão. Não, eu saía para ir lá na Paraná, eu ia todo arrumado, parecia um pastor. Chegava lá, tudo certinho, arrumadinho. Eles tudo, camiseta da Nike, jaqueta da Adidas, tudo estiloso de brinco, e eu lá, todo certinho. As meninas olhavam para mim, só voltava da paz. Porque eu tinha uma marca, eu tinha sido escolhido. Então eu tinha algo diferente na minha vida, e não adiantava eu fugir disso. E eu comecei a ir. Daí, eu falava assim, eu nunca vou beber na minha vida, eu nunca vou fumar, eu nunca vou fazer nada. Só que quando você está no mundo, o diabo ele começa a te seduzir e ele te cega. Tudo aquilo que você acha que você é super homem, que você é imbatível, se você não estiver nos pés de Jesus, você vai cair. E eu um dia parei de olhar para a cruz, parei de olhar para Jesus e comecei a achar que eu conseguia vencer a minha carne. E daí foi onde eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a sair em festa. E aquilo começou a se tornar um ciclo. E é engraçado, né? Quando você já conhece o Espírito Santo, muitas vezes o pastor ia lá na empresa. Quando ele chegava lá na frente, eu ia correndo no banheiro e ficava lá. Até ele ir embora, porque eu morria de vergonha. O Marco também chegava lá, e a igreja, tal. Dava um migué, né? Sempre fugindo. Mas, graças a eles, graças a muitas pessoas que estão aqui hoje, a minha tia, Keren também, Lucão, Marco, Rafael, Passos também, todo dia falava, cara, tô te enchendo o saco, cara, mas volta, Deus tem algo para você e tal. E eu com o coração duro, né, teimando. Daí fui, não ouvia ninguém, continuei no mundo, achando que eu estava na razão. Foi aonde eu conheci a minha esposa, que eu acho que ela era crente, mas ela não sabia. Tenho quase certeza. Conheci ela no mundo, numa festa. A gente, olha só, né, nem ansioso. Ficamos numa festa, peguei o contato dela. Na mesma semana, a gente ficou mais uma vez. Deu 15 dias, eu pedi ela em namoro. Nem conhecia ela, a família dela, o irmão, nada. Nem sabia da bênção que ela era. E daí começamos a namorar, pedi ela em namoro, assumi ela. E a gente começou. E eu sempre vinha para a igreja. Uma vez ou outra eu apareci, entendeu? Porque o Espírito Santo me incomodava. E eu trouxe ela. Não, na verdade, a primeira vez que eu vim para a igreja, depois que eu estava no mundo, eu convidei para ela vir junto. E ela não quis. Peguei e vim sozinho e tal, fui para casa. Quando eu cheguei lá, eu estava emburrado. Eu falei, ué, o que deu? Dela, sonhei que a tua ex estava no culto. Daí, eu falei, é Deus falando. Daí, depois disso, nunca mais deixou eu vir sozinho. Daí, ela começou a vir no culto comigo e Deus pegou ela mais do que eu. E ela começava a falar, vamos no culto. Eu falei, meu Deus, mas ela não era crente? Ela falou. E eu já tinha preparado tudo. E daí, ela começou a vir na igreja. Ela falou, eu quero me batizar. Daí se batizou. Daí começamos. Só que a gente não tinha casado ainda e a gente já estava morando junto. E a gente estava errado. E a gente sabia disso, eu sabia disso. E eu falei, amor, vamos se posicionar. Só que a gente só ficava enrolando. Porque ela era nova na igreja, com Jesus. E eu era desviado. Eu vinha, mas eu ainda estava desviado. Eu não estava com o coração entregue a Jesus 100%. E a gente ia no mundo, saía junto. Mas as coisas começaram a acontecer. Teve uma vez que eu sofri um acidente com o carro da empresa. Quase que eu perdi o carro eu perdi, só não perdi o emprego, né? Quase também. Eu estava indo na Rio Grande do Sul, uma mulher de outra cidade, ela não viu o pare e ela furou o pare. E eu bati no meio do carro dela e deu PT no nosso carro da empresa e no carro dela. Se eu atravesso na frente do carro, ela tinha dado em cheio na minha porta e eu creio que eu não estava aqui hoje. Era Jesus me dando mais uma oportunidade.
Só que eu estava com o coração endurecido. Continuei no mundo. Comprei uma moto. Meu Deus, aquela moto. Aquela moto era meu sonho, né? Coloquei um escape, achava que estava de Hornet. Saí empinando, caí com a moto mais 5 vezes, porque eu queria ser do mundo. Eu queria ser igual o pessoal do mundo, fazer as loucuragens, mas não tem jeito. Quando você é escolhido, você pode tentar, mas você não vai conseguir, você já é diferente. Deus já te separou. Não adianta você tentar fugir, olhar para o mundo, falar, eu quero. Não, é ilusão. E eu bati muita cabeça. Caí de moto, estraguei a moto nova, daí mandei arrumar, daí fiquei devendo, daí fiquei bem louco. Fui lá, comprei um monte de roupa na van, 24 vezes. Fiquei com uma dívida lá enorme, comprei o iPhone 7, tudo no mesmo mês, assim, bem doido. Fui lá, torrei o cartão, torrei tudo. E daí gerou uma dívida. Teve uma vez que eu fui na van pagar uma parcela da conta lá, era R$300. A próxima, do outro mês, já era R$1.000. E eu ganhava 1.200. Falei, só um milagre agora já era. E daí, beleza, daí fui... daí comprei a moto e tal. Daí beleza. Daí eu achei que não terminamos nosso namoro. Acho que eu tô voltando um pouquinho agora. Eu achei que tinha terminado antes de a gente casar. E eu fui buscar ela, era 5h30. Era o dia da confraternização lá da empresa. E ela mandou mensagem, falou, você tá onde? Eu falei, tô aqui na minha casa. Vem aqui, vamos sair para conversar e tal. Beleza. Quando eu tava indo buscar ela, uma mulher também furou o sinal vermelho da Carlos Gomes. E eu bati com a moto no carro dela e eu quebrei o pulso aqui. Fiquei mais 3 meses em casa, não perdi o emprego também. E eu fui. Eu falei, não, agora eu tenho que voltar. E continuei no mundo, eu e ela e tal. Daí voltamos, se acertamos. Daí casamos, daí fomos morar junto, só que a gente não tinha voltado para a igreja. Daí quando a gente estava uma vez saindo para ir almoçar, do nada, um piá de moto, uns 80 por hora, veio e bateu atrás de mim. Eu peguei, caí, a moto caiu em cima do meu pé, torceu meu tornozelo e a Shane ralou o joelho dela. Daí eu falei, não, agora é a última chance, eu não quero mais isso. E eu entendi que era o último aviso de Deus para mim. Porque, imagina, o cara de moto bateu atrás de outra moto. Isso aí é só o inimigo mesmo. E daí, beleza, daí eu falei, amor, a partir de hoje, a gente vai começar a ir para a igreja. E a gente começou a ir para a igreja. E a gente foi, só que ainda a gente estava com ferida, eu estava com ferida no meu coração, eu ainda não tinha sido curado. Começamos a vir na igreja, vinha, parava. Daí fomos passar férias ano passado. Chegou nas férias, meus primos lá, tudo fumando maconha, bebendo. E eu, frio, fui, enchi a cara, briguei com a Chayane, dormi no sofá. No outro dia eu acordei, ela não queria nem me ver, ela queria ir embora. A gente estava em Santa Catarina, ela queria vir embora. E daí eu falei, meu Deus, cara, que moleque que eu tô sendo. Que moleque. E daí a gente voltou para Cascavel, daí a gente sentou e conversou. Eu falei, amor, a partir de hoje, em janeiro isso, eu vou me posicionar e nunca mais a gente vai viver isso que a gente acabou de passar. Nosso casamento vai dar certo, nosso relacionamento vai dar certo, eu vou prosperar no meu trabalho, a gente vai se unir e a gente vai ser uma família feliz, porque eu não quero a mesma família que a minha mãe tinha. E a partir desse momento eu me posicionei. E quando eu me posicionei e ela se posicionou, tudo mudou. 8 meses, agora fez mês 8, parece que foram 10 anos que adiantou na nossa vida, em todas as áreas. E daí eu fui no encontro com Deus. Chegou no encontro com Deus, não sei se pode falar essas partes, sim. Não, vou só resumir então. Fui no encontro com Deus, chegou uma parte que Deus confronta a gente. E eu lembrava de novo da falta do meu pai, e eu lembrava do meu abuso. Só que eu vi aquela imagem, eu não queria assumir. Eu falei, não aconteceu comigo. Eu não fui abusado, eu não vou aceitar isso, não fui. Só que o Espírito Santo falou comigo claramente, você tem que ser curado. Enquanto você cai e você fica com uma ferida, e se você não deixar ela cicatrizar, não deixar ela ficar limpa, curar certinho, você sempre vai sofrer com aquilo não vai sarar. E eu falei, tá bom. Eu fui, me posicionei,
cheguei numa pessoa que estava lá no encontro e eu tive que perdoar o meu abusador. E eu lembrava o nome dele. Eu falei, Senhor, eu falava assim, você, pro abusador, né? Só que não era ele, era a pessoa se passando por ele. Você tirou a minha inocência, você praticamente acabou com os meus sonhos. Você me abusou, você judiou de mim e dos meus irmãos, mas eu vim aqui para te perdoar. Porque o perdão, ele cura, liberta a gente de uma forma sobrenatural. E eu tive que pedir perdão. E eu abracei e falei que eu perdoava, que eu amava e que tudo ia mudar a partir dali. E o Espírito Santo entrou no meu coração e aquela ferida foi curada. E eu comecei a entender que Deus, ele pega nossas feridas para que a gente venha ver um propósito, para que a gente seja instrumento nas mãos dele, para que a gente venha curar outras pessoas através de nossa vida. Só que ainda a ferida do meu pai estava aberta. E eu sentia muita falta do meu pai. E teve um momento que a gente teve que abraçar uma pessoa que se passava pelo nosso pai. E eu fui e abracei. E eu chorei tanto, que é como se ele tivesse ali. E eu perdoei meu pai também, porque eu sentia como se ele tivesse me esquecido. Por que ele foi naquela festa? Por que ele bebeu? Por que aconteceu aquilo? Mas a gente não entende os planos de Deus. E eu fui curado, e o Pai, Jesus, ele restaurou meu coração. Então hoje eu estou aqui restaurado, curado, liberto, e eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu creio, quando eu recebi o convite, é engraçado o Marco, ele é muito ansioso. 2 semanas antes, ele chegou segunda-feira, Lucão falou com você? Eu falei, não, beleza. Daí era de manhã isso. Depois do almoço ele, Lucão falou com você? Eu falei, não, dele, eu vou te falar, vem aqui. Foi lá, falou, você vai ter que pregar, tal. Eu falei, não, beleza. E Deus já estava falando comigo, foi até confirmação que Ele ia me trazer aqui. Então eu quero falar para você que eu tinha tudo para dar errado. Muitas vezes eu tive escolhas na minha frente para eu tomar a decisão errada e não ser o homem de Deus que eu sou hoje. Porque hoje eu encontrei o meu pai, eu sei o que ele faz na minha vida, que todos os dias ele conversa comigo. Quando eu acordo de manhã, eu já acordo cantando, a Cheyenne ama a minha voz de cantor. E eu sei que o Espírito Santo, ele trabalhou na nossa vida de uma forma sobrenatural. E meus irmãos estão aqui hoje. E eu quero falar para vocês que eu amo muito vocês. E que da mesma forma que um dia Jesus me curou, eu creio que Ele vai curar vocês também. E é um processo. E Deus me levantou na minha casa e eu falei, Pai, eu quero ser usado. E daí eu comecei a entender os propósitos de Deus. Se algo aconteceu na sua vida de ruim, não fique se fazendo de vítima. Muitas vezes eu me fiz de vítima. Eu falava assim, eu fui abusado, eu não tive pai, eu vou fazer as coisas erradas, é por isso que eu sou assim. Mas, não, eu entendi que eu tenho um propósito, que através do meu testemunho, pessoas vão ser alcançadas, almas vão ser restauradas, e eu quero me posicionar, eu quero enfrentar o meu medo de falar no microfone, a minha timidez, a minha insegurança, porque Deus começa a capacitar você. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, pregando, cheio de vergonha, cheio de timidez, cheio de trauma, cheio de medo, porque eu não tive um pai, todo mundo gritava comigo, todo mundo não tinha paciência, não entendia às vezes o meu jeito calmo, o meu jeito lerdo e tal. É um processo, é porque eu tinha traumas, entendeu? Mas Deus, Ele pega você e vai te sarando, Ele te limpa, Ele te cura, Ele pega você pela mão, Ele passeia com você. E eu sei que Deus tem um projeto na minha família muito grande, porque a maioria da minha família, na parte moreira, é desviado. E eu creio que Deus pode começar por mim esse projeto. E eu estou disposto a dar o meu melhor, a me sacrificar nos pés de Jesus para alcançar a minha família. Hoje meu tio também está aqui, meu tio Eloy. Quero dizer que eu te amo muito, você é muito especial para mim e que Deus tem um projeto incrível na sua vida. E assim como Ele me curou, me restaurou, Ele vai restaurar a sua vida e a sua família. E Jesus, Ele começa a trabalhar de uma forma tão especial que a gente não consegue entender. Então quero falar para você hoje sobre paternidade. Deus, Ele é um pai presente. Ele jamais se esquece dos seus filhos.
Se você está aqui hoje é porque um dia ele falou, ó, eu vou usar ele nisso, eu tenho um propósito nele para isso. Então não fique pensando que você foi chamado para ficar no banco. Um dia eu pensei também, vou ir na igreja, tá bom, vou ficar sentadinho aí, aquecendo o banco. Mas não, Deus ele quer te confrontar nessa noite. Ele quer que você se levante, Ele quer que você seja usado no colégio. Uma coisa que eu comecei a levar para a minha vida é parar de ser um crente falso, que a gente só é aqui na igreja. Eu comecei lá no meu trabalho, chego lá na oficina, os caras estão ouvindo música e tal, eu vou lá, abraço eles, falo, Jesus te ama, cara, vamos na igreja lá. Esse dia o Gabriel veio aí, o Guilherme falou que vai vir também. E eu quero ser assim, eu quero ser diferente. Eu não quero que as pessoas apenas aqui da igreja venham se alimentar de Deus, conhecer o Pai. Mas principalmente as pessoas que estão lá fora, elas precisam ouvir e conhecer esse amor. E você é um canal para isso. Independente se você tem insegurança, se você tem medo, entenda que não é você que convence, é o Espírito Santo que habita em você. É Deus que vai te capacitar, Deus que vai te direcionar. E mesmo que você se sinta incapaz, eu profetizo nesta noite que o Espírito Santo vai te capacitar. Que o Espírito Santo vai te visitar de noite, de madrugada, e você vai ser uma coluna na sua casa, na sua geração. Que aquilo que não chegou ao seu coração, aquilo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para você. E você tem que crer nessa noite e receba do Espírito Santo um presente. Receba o amor do Pai sobrenatural, porque foi Ele que te trouxe aqui nesta noite para você não ser o mesmo. Se você não teve pai, se você não teve mãe, se você é sozinho, entenda, Jesus está com você. Você tem um Pai presente, um Pai que jamais te abandona. Ele jamais te abandona. Você tem que parar de ter medo. Abra os seus olhos, abra o seu coração para aquilo que Deus tem para você. Entendeu? Muitas vezes a gente se limita porque, o meu pai é grosso, minha mãe é ignorante. Então começa a ser a diferença na sua casa. Começa a falar, Espírito Santo, trabalha no meu coração aquilo que minha mãe e meu pai não tiveram, para que eu seja diferença na vida deles, para que eu seja diferença no meu trabalho, aonde eu pisar, que eu seja diferença, porque o Senhor vai estar com você. Assim como José recebeu uma túnica, Deus está te dando nesta noite. E essa túnica é especialmente para você. Ninguém pode até tentar roubar a sua túnica, mas jamais vão roubar a promessa que Deus te deu. Porque quando a promessa é de Deus, ela se cumpre independente do tempo. Você pode passar 5, 10, 20, 30 anos, mas uma hora ela vai se cumprir. Nem que Deus venha te trazer arrastado, mas Ele vai te trazer aos pés da cruz, e você vai entender que você foi chamado para ser luz no mundo. Você foi chamado para falar do seu Pai. Então não se sinta sozinho. Se você aqui nessa noite sente um vazio, sente uma insegurança, sente um medo, eu quero te dizer que existe um Deus, o Deus de Israel, de Jacó e de Abraão, o mesmo Deus que curou o leproso, o mesmo Deus que salvou o mundo. Ele está aqui com você. Ele está aqui, Ele te chama para um confronto. Eu queria convidar o louvor, o William ou o pastor Marco também, para cantar uma música que Deus ministrar no coração de vocês. E eu queria te confrontar nessa noite. Você que sente falta de um pai. Você que se sente sozinho. Você que se sente inseguro, incapaz de viver os planos de Deus. Eu quero te convidar a se levantar e vir aqui na frente. Que os líderes vão estar orando por você. E o Espírito Santo vai estar trabalhando na sua vida. Não tenha medo. Da mesma forma que Deus fez comigo, um jovem que foi abusado, um jovem que não teve o pai presente, Deus restaurou e está aqui hoje falando do amor dele. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Só que você precisa ter atitude, você precisa levantar, você precisa falar, eu quero ser diferente, eu quero ver o sobrenatural de Deus. E Ele vai fazer na sua vida. Não tenha medo, não deixe que nada te pare. Eu te convido a você abrir o seu coração e você se confrontar nessa noite, porque Deus tem algo sobrenatural para você. Eu quero encerrar essa mensagem com um versículo também. Em João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, aflições são dores, feridas, traumas,
Vocês vão passar por isso, mas tenham bom ânimo, porque o Pai venceu o mundo. E da mesma forma que Ele venceu o mundo, você vai vencer, porque você é filho, porque você é imagem e semelhança do Pai. O mundo, o diabo, ele pode colocar na sua vida que você não é merecedor, mas eu estou te dizendo que você é, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Me sinto tão No nome de amado Jesus. por ti.